Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Coloca a mão no ombro do seu irmão e vamos repetir somente a parte B do versículo. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Você crê que a sua família vai ser bendita? Amém. Você crê realmente que a sua família vai ser bendita? Amém. Olha a sua família nesse momento. Olha. Senhor Deus, eterno Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós estamos nesta noite em tua casa, te adorando, te exaltando, te agradecendo em teu santo nome, em um culto abençoado de família. Há um culto, Pai amado, a qual nós iremos ver na tua palavra 7 falhas, a qual a minha família não pode ter. 7 falhas, Pai amado, a qual a família do meu irmão não pode ter. Mas, Senhor, a oração que nós fazemos nesta noite é para que o Senhor venha derramar o teu Espírito, é para que o Senhor venha derramar a tua presença, é para que o Senhor venha, Pai amado, abençoar, Pai amado, a família, Pai amado,
direita, a família do irmão da esquerda. Pai, eu creio no seu poder. Pai, eu confio, eu acredito no seu poder eterno sobre as nossas vidas. E hoje, Pai amado, nós estamos aqui para te adorar e te exaltar, tanto em espírito como em verdade. Toda a igreja diz: amém. Sente, fique à vontade. Nesse contexto aqui, nesse diálogo de Deus com Abraão, ou Abrão, nós vemos que Deus vira para Abraão e fala: olha, Abraão, eu vou abençoar, porque isso te abençoar. Eu vou amaldiçoar aqueles que também te amaldiçoaram. O interessante é que no finalzinho do versículo, Deus fala para Abraão: Senhor, mas em ti será bendita todas as famílias. Querido irmão, é claro que em mim e em você também, se nós cremos, a minha e a sua família também será bendita. Só que existem algumas coisas que é necessário que nós compreendemos e vigiamos e prestamos atenção nisso. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para que não aconteça em sua família. Porque tem alguns erros que são demagogos, tem alguns erros que são complicados. E cabe a mim e a você a cuidar para que não aconteça esses dias com a gente. O primeiro erro na família cristã, ou na vida de uma pessoa que entra na igreja, é: ele vem para a igreja, ele batiza, ele fica firme na igreja, mas de repente ele começa a faltar nos cultos, de repente ele começa a vir menos nas orações, de repente ele começa a estar menos jejuando, de repente ele começa a menos estar fazendo campanha, e acha que está tudo bem, que ele já venceu aquela batalha, que o diabo vai vir e não vai voltar de novo a atrapalhar, a querer entrar na vida dele, na família dele, para ficar um ou outro. E aí, queridos e amados ouvintes, que nós cometemos o primeiro erro. E qual é esse erro? É deixar a nossa casa vazia. E qual que é a nossa casa? A nossa casa é o meu corpo, é o seu corpo. Essa casa, sendo nossos corpos, temos que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Porque acontece algumas coisas, né, Grande, quando nós deixamos essa casa sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te amar, você abre a Bíblia comigo em nome de Jesus, no livro de Mateus, se você quiser abrir, fique à vontade. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Deus, São Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao versículo 45. A leitura bíblica descrita ali fala que se nós expulsarmos o demônio, expulsarmos os espíritos malignos, ele sai. Mas que ele volta se ele encontrar a casa vazia, e principalmente, a sua casa, querida, ela tem que estar arrumada, mas não vazia. Ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos à leitura bíblica, Márcia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, onde saí, e tendo voltado, a encontrar vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Amém. Amém, queridos? Amém. A palavra bíblica diz bem claro para mim e para você. O primeiro erro, então, que acontece na família cristã é qual, igreja? É deixar a casa vazia. Você entra na igreja e começa, está tudo bem, vai tudo ótimo. De repente você pensa: olha, as coisas começaram a dar errado. Olha, de repente meu filho, minha filha perdeu o emprego. Olha, de repente você começa a passar mal. De repente você começa a ficar sem força para ir no culto. De repente você começa a faltar no culto. De repente você não ora mais, você não faz campanha mais, você não convida o pastor, você não convida o obreiro, você não convida a missionária, você não convida o irmão da igreja para fazer campanha com você. Então, naturalmente, você começa a ficar o quê?
na sua casa. A Bíblia diz bem claro que se ele entrar na sua casa, ele vai encontrar a casa vazia e argumentada, ou seja, arrumada, pronta, preparada, limpa, bem cuidada. Mas aí ele, em vez de entrar sozinho, não. Ele pega, a Bíblia diz que ele pega e sai e volta com mais 7. E por que ele volta com mais 7? Porque ele sozinho ele perdeu a batalha. Naturalmente, na segunda vez ele quer o quê? Vem com mais força para quê? Para não perder a batalha. A Bíblia relata algo muito interessante também, que o segundo estado é pior do que o primeiro. Por que o segundo estado é pior do que o primeiro? Porque o primeiro ele está sozinho, mas no segundo estado ele não volta sozinho. Vê se é um só, ele volta com mais 7. Então são 8. Então naturalmente você vai estar o que mais? Forte. E se ele estiver mais forte, como vai ficar você? Naturalmente mais fraco. O primeiro erro, então, Márcia, na família cristã é a pessoa deixar a casa vazia. É a família deixar a casa vazia. A família deixar de participar dos cultos. A família deixar de participar das campanhas. A família dá a oportunidade para o demônio entrar. E o interessante é que no final do contexto bíblico diz que ele volta bem mais forte, bem pior. E no finalzinho do versículo fala assim: isso acontecerá nas gerações de hoje, nas pessoas de hoje, quer dizer, acontece hoje nas nossas vidas. Então a primeira falha da família cristã é deixar a casa vazia. É necessário que nós deixemos a nossa casa cheia, a nossa casa com a presença de Deus, o nosso Espírito, em todos os momentos. O segundo erro aconteceu ali na família de Jó. Os filhos de Jó faziam banquetes, faziam festas, mas festas, banquetes, que ali não tinha a presença de Deus. E como Márcia, que você diz que é crente, que você diz que é uma serva do Senhor, que você tem uma casa, que a sua casa é a casa do Senhor, que a sua família, que a sua vida é a casa do Senhor, e na sua casa, de repente, numa festa, não toca o hino evangélico, não toca uma música cristã, não tem ali então a presença de Deus. Isso aconteceu com os filhos de Jó. E Jó acabara de perder todos os seus filhos e suas filhas devido a ter festa, a ter banquetes sem a presença de Deus. Isso está escrito mais no livro de Jó, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. A segunda falha da família cristã, igreja, é essa: é fazer banquetes sem a presença de Deus. É fazer banquetes sem contato com o Rei dos Reis. É fazer banquetes sem contato com a presença de Deus ali, de uma forma ou de outra. Isto é que traz arrependimentos para a sua vida e para a minha vida. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Nós vemos ali que todos os banquetes que se criam hoje negados pela presença de Climene, de Valdeir, nós buscamos a presença de Deus. Então teve aquele banquete, mas teve também a presença de Deus em nossas vidas. Leitura bíblica, versículo 18, versículo 19. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Amém. A Bíblia diz bem claro que os filhos de Jó estavam na casa do irmão mais velho, ou do primogênito, quer dizer, o primeiro, ou o mais velho, em uma festa comendo e bebendo vinho. Mas voltou ali a presença de Deus. Quando voltou a presença de Deus na vida daquele povo, a Bíblia relata que veio um vento dos 4 cantos da casa, um vento que veio do deserto e acabou com tudo, matou tudo.
estranho. Eles estavam na casa do irmão mais velho. Mas o erro deles foi esse: de não buscar a presença de Deus, não convidar Deus para fazer parte da festa. Lembra do primeiro milagre que Deus fez, que Jesus fez, melhor dizendo? O primeiro milagre teve vinho. Mas quem foi que transformou a água em vinho? Jesus. Na festa a qual Jesus está presente, nós entendemos então que não falta nada. Mas quando falta a presença de Deus, nós estamos ali então a mercê de algo que não seja, que não faça bem para mim, que me faça bem para você. Esse é então o segundo erro, a segunda falha que comete a família cristã: de fazer festas, independente de que tipo de festas, e não contar com a presença de Deus, e não buscar, e não convidar Deus para estar presente. Então, o primeiro erro, a primeira falha é deixar a casa vazia. E a segunda falha é não ter a presença de Deus. Aí já começa. Na primeira fase, o demônio entra. E na segunda fase, ou na segunda falha, o demônio já manda dentro e destrói a casa do Deus. É aquela famosa festa de mesmo de família, que está todo mundo bem, de repente acontece a confusão, um com o outro, um daqui, outro time de lá, outro time de lá. Por que acontece isso? Porque está faltando a presença de Deus. E o terceiro erro? O terceiro erro é de nosso pai. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Nosso pai, muitas vezes, quando achar o nosso crente, achamos que podemos salvar a vida dos nossos filhos. Será mesmo que nós podemos salvar os nossos filhos? Não. Não há nenhum versículo na Bíblia que fala: olha, o pastor Marconi salvou o seu filho, olha, a Vanusa Soares salvou o meu filho, olha, fulano de tal. Há algum versículo assim? De repente eu não conheço, mas como eu não conheço, estou falando dessa forma. Nós então não podemos salvar nossos filhos através da oração. Não é verdade? Nós podemos apenas abençoar os nossos filhos através da oração. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Queridos, Jó fez tudo isso. Só que nós vemos um pouquinho atrás que os filhos de Jó foram mortos por causa de um vento, não foi? E que ele foi morto, que eles foram mortos porque estavam no banquete sem a presença de Deus. Nós podemos abençoar nossos filhos para que eles vão bom estudo, em uma doença, no trabalho e muitas coisas mais. Até mesmo orar para que Deus sim ele salve. Mas nós podemos jamais salvar os nossos filhos. Uma das falhas de Jó com a família dele, por isso que ele perdeu a família, foi essa. Ele achava que levantando pela madrugada, fazendo banquetes, apresentando cada filho, ele poderia ali salvar a vida dos filhos dele. Mas não. Jó poderia abençoar, já poderia dar uma vida boa para si, uma vida abençoada. Mas jamais Jó poderia salvar os filhos dele. Então não adianta pai, não adianta mãe achar que você, por algum motivo ou outro, possa salvar os seus filhos. Você pode orar, comer o voto para que Deus salve Gabriel, Guilherme, Gabriel, Miguel, mas eu não posso jamais salvar a vida de ninguém. Se pudesse, Jó teria salvado seus filhos. E por sinal, todos os filhos de Jó morreram. Querido, são três falhas que nós já tivemos. A primeira é a casa vazia. A segunda, querido, é algo muito importante. Nós entendemos e compreendemos. E a terceira, mais ainda, é nós sabemos que nem por motivo e nem por mim nós vamos salvar ninguém. Não. Nós não podemos. Mas é claro que existe alguém que
Existe alguém que pode fazer isso por mim e por você. Em 1 Samuel, Márcia, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. A Bíblia conta a história ali de Eli. Ele foi um sacerdote de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Só que ele protegia e defendia os seus 2 filhos. Ele recebeu uma profecia dizendo que ele ia matar toda a descendência dele e que ia levantar um grande sacerdote. Ele não acreditou e os filhos dele continuou prostituindo. A Bíblia diz que os filhos de Eli não tinham relação com as mulheres. A Bíblia diz também que os filhos de Eli comiam a melhor parte do sacrifício que era dado para Deus. Naquela época matava-se gados, animais, em sacrifício a Deus. E que o sacerdote e sua família poderiam comer daquele sacrifício. Só que os filhos de Eli vinham e comiam sempre a melhor parte e deixavam a pior parte para Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Então cumpriu-se a profecia, morreu os 2 filhos de Eli, e automaticamente depois, com 98 anos, já estava cego e gordo, morreu também Eli. Vamos à leitura dele. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande mortíssimo entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção de arca de Deus, caiu ali Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Amém. Querido, presta atenção, pai, presta atenção, mãe. Ele era rei de Israel e reinou em Israel mais de 40 anos. Ele era um grande homem de Deus. Só que a mão de Deus pesou sobre ele. E por que a mão de Deus pesou sobre ele, pastor? Porque ele acobertou os erros dos seus filhos. Você é crente e de forma nenhuma você pode fazer vista grossa. De forma nenhuma você pode acobertar os erros dos seus filhos. Nunca seu filho é culpado de nada. Sempre os outros é culpado disso, os outros é culpado daquilo outro, seu filho sempre é santo. Mas dentro de uma coisa, Deus ele pode pesar a mão sobre você também. Esta é a 4ª falha de uma família cristã. Os 2 filhos de Eli roubavam os povos, ficavam com as mulheres dos outros e também roubavam o próprio Deus, comendo o sacrifício de Deus. A mão de Deus pesou sobre ele. A Bíblia diz bem claro: corrija o teu filho quando ele é pequeno, para que quando ele crescer ele não esqueça daquilo que você ensinou, dos mandamentos de Deus. A Bíblia diz mais claro que é melhor seu filho chorar agora do que amanhã você chorar. Pais, como eu, como está a educação dos nossos filhos? Estamos acobertando os erros dos nossos filhos? Estamos acobertando as falhas dos nossos filhos? A mão de Deus pode pesar sobre mim
e sobre você. Nós não somos diferentes nem um pouquinho de Eli. Ele era rei. Ele foi um grande homem de Deus. E quando ele protegeu os teus filhos, muitas pessoas iam falar para Eli dos erros dos filhos dele. E ele vinha aconselhar os filhos dele. Olha, as pessoas estão falando isso e disso que você está fazendo de errado. Vocês estão fazendo isso, tem que consertar. Ele falava dos filhos dele. Mas ele não fazia uma coisa, querido. Ele não tomava nenhuma decisão com relação a Jesus. Nenhuma! Ele acabou perdendo os filhos dele. Ele acabou perdendo a própria vida por não ser autoridade, por não usar a autoridade bastante para corrigir os próprios filhos. Às vezes as pessoas na rua ficam criticando A ou B. Mas pai, mãe, você tem uma responsabilidade com seus filhos. E o caráter que o seu filho faz hoje é o homem e é a mulher que vai ser um dia de conta. Não acomode seu filho, sua filha, se ele roubar. Não acomode seu filho, sua filha, se ele fazer algo errado. Não acomode seu filho, sua filha, tem medo de estar namorando, de estar falhando, de estar pecando, de estar dançando. Fone, fora. Corrige, irmão. E compreenda. Não tape os ouvidos nem feche os olhos para os erros do seu filho ou a sua filha faz. Lembre-se, o erro do seu filho hoje é o seu pagamento no dia da manhã. Pode ser duro. Ele pagou com a sua própria vida e com a vida dos filhos dele. Pense. Analise a educação que está dando para os seus filhos. Veja o que o seu filho está fazendo na escola, nas ruas, no curso, até mesmo na igreja. Em casa, se está certo. Faz uma análise de si mesmo. Não precisa o pastor, ninguém da igreja chegar corrigindo. Mas é necessário que você não feche os olhos para as coisas erradas que seus filhos fazem. Pagamento que pode ser a morte. Da mesma forma que foi com ele. Em 1 Samuel também, capítulo 4. 1 Samuel capítulo 31, desculpa, Márcia. Versículo 6. Nós vemos ali também que como nós somos coniventes com as coisas erradas, independente de quem for. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 31, nós vemos ali que uma das falas é essa do ser humano, da família cristã, é ser conivente com as coisas erradas que os nossos filhos fazem. Nós não podemos, igreja, de forma nenhuma, ser conivente com as coisas erradas que os nossos filhos fazem. Assim como a quinta falha é essa. Filho, você também que está na igreja todos os dias, não pense que seu pai não erra, não, seu pai também erra. Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 6, nós vemos ali também que não podemos ser coniventes com os erros dos nossos pais. Não é que devemos corrigi-los, mas sim devemos orar para eles, devemos pedir a Deus para eles. Mas os 3 filhos de Saul, eles foram coniventes ao erro do pai deles. E qual foi o erro dos filhos do pai deles? E qual foi o erro de Saul? O erro de Saul foi consultar uma feiticeira. Os filhos dele não foram consultar uma feiticeira, mas os filhos dele foi conivente ao erro de Saul. Aceitaram, não oraram, não fizeram nada pelas falhas do pai deles. Acabou morrendo então Saul com a falha. Acabou então morrendo também os 3 filhos de Saul pelas falhas. Leitura bíblica, por gentileza. Amém. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Amém. Os filhos de Saul foram coniventes ao erro do pai dele. Querido filho, querida filha, Karen, Guilherme, Gabriel e Miguel, não seja conivente aos meus erros.
Porque além de eu morrer com meus erros, se vocês quatro forem coniventes, vocês quatro já nem contam. A Bíblia diz que os 3 filhos de Saul foram mortos porque foi conivente às atrocidades, aos erros de Saul. A Bíblia diz também que ele morreu porque foi conivente com o erro dos filhos dele. Analise, amada igreja, não seja conivente ao erro de ninguém, às falhas de ninguém. Você tem que ter uma vida com Deus. E os 7 erros que uma família cristã não pode ter é a conivência. Pais coniventes com filhos, com o erro dos filhos. Filhos coniventes com o erro dos pais. Nós ainda esquecemos também de todo banquete, de toda festa. Jesus era o homem festeiro. Mas como você passou o homem festeiro? Porque o primeiro milagre, a Bíblia diz que Jesus estava onde? Em um casamento. Em uma festa de casamento. Não tem nada a ver se você quer. Mas o importante é que você esqueça que uma das falhas da família cristã é que na festa, o convidado especial não está lá. Que é Jesus Cristo. Sabe o 6º erro? Que acontece muito também na família cristã. O irmão é um santão, o irmão é um correto, o irmão é um perfeito, mas aquilo que lhe convém, ele aceita. Aquilo que convém a ele permite. O 6º erro, ou a 6ª falha é esse. Nós não podemos ser convenientes. Nós não podemos aceitar aquilo que nos convém que está errado. A história de Abraão e de Sara, Gênesis capítulo 16, versículo 2, Márcia. Abraão, ele aceitou a proposta de Sarai, ou de Sara. Sabe por quê? Porque ele convinha. Abraão, ele aceitou o erro da própria esposa, sabe por quê? Porque ele convinha. Nós não podemos ser convenientes ao erro dos pais. Nós não podemos ser convenientes ao erro dos filhos. Nós não podemos ser convenientes também com aquilo que nos convém. O 6º erro da igreja, o 6º erro da família cristã é erro. Esse dia um rapaz contou algo para mim que eu achei bastante interessante. Ele precisando de dinheiro, passando uma situação difícil. De repente apareceu lá um checão no valor X para ele. A família cristã não pode ser conveniente a nenhum tipo de falha. E aquele rapaz, vendo aquele checão bonitão, aquele valor astronômico para ele, e ele precisando de dinheiro também para pagar o aluguel, pagar suas contas, pagar suas dívidas. E ele deu um exemplo de um verdadeiro crente. Ele não pegou aquele cheque de propina. Nós não podemos ser convenientes aquilo que nos convém, aquilo que nos faz bem. Porque pode ser propina, pode ser algo errado, pode ser algo que faz bem para mim, mas é errado, é falho. E Abraão foi. Livro de Gênesis, querida, capítulo 16, versículo 2. Ali nós vemos o erro também de Abraão. Abraão gostou do erro, gostou da falha, para ele fez bem. Vamos a leitura dele. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido e de dar a luz, a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Amém. E Abraão fez o quê com o conselho de Sarai? Ouviu? Ele estava ali já com 75 anos, mais ou menos, quando ela saiu da terra. Junto com Abraão estava com 66, já tinha passado uns 10 anos ali. Sabe, velha, uma mulher já de idade, e ela está mandando dormir com a empregada dela, com a escrava dela, com a serva dela, tem 20 e poucos anos. Eu não vou nem pensar duas vezes, eu vou lá e vou dormir com esse filho dela assim, ó. Ei, Abraão! Ele foi conivente ao erro, irmão. Ele foi conivente àquilo que ele fazia bem. Agora eu pergunto para você: era certo? Não. Foi certo isso, igreja? Não. Só que Abraão fez. E nem por isso
zombavam de Sara, zombavam e humilhavam a própria Sara. A Sara também fala sério, uma vacilona, né? Mandou a empregada deitar com o próprio esposo. Aí tinha que ouvir a humilhação dele. Ah, eu tenho filho com ele, você não tem. Ah, meu filho é o primogênito, você não tem nada. Eita, Sara! Irmãs, cuidado quando você fala com sua esposa. Esposa, presta atenção que a esposa fala com vocês. Não vai aceitando que faz bem para você, não. Não vai ser safado, não. Vai ser honesto, vai ser crente, vai ser verdadeiro, vai ser cristão. Não vamos naquilo que nos convém, não. Não vamos naquilo que faz bem para mim, bem para você, não. Vamos naquilo que é correto diante de Deus. São 6 áreas. Falta a última. A última está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que fica aí embaixo do monte que está cantando. Você que fica aí embaixo do monte que está pregando, que está lendo a palavra, de quem está fazendo algo para Deus. Você fica aí achando que Deus não pode tirar nada de você, não. Você fica aí achando que Deus não vai fazer nada para as pessoas que estão aqui em cima, não. A Bíblia diz bem claro, viu, irmão? A Bíblia diz bem claro que Deus protege os dele, que Deus honra os dele. E um versículo Deus fala bem claro assim, que os humilhados serão o quê? Exaltados. Aí fica o bestão, fica o maior aí de baixo aí, rindo dos outros aqui em cima, criticando quem está aqui em cima, achando que Deus não está vendo, não. Na hora que Deus pesar a mão sobre a sua cabeça, e você cair aí humilhado, cair passando mal aí, não adianta você reclamar, não. Nós estamos aqui para isso, não mesmo, para expulsar demônio mesmo. Aí fica aí de baixo aí rindo. Risada mais boa, brincadeira, puxando o ouvido um, puxando o ouvido do outro, arrasta a cadeira daqui, puxa a cadeira para lá. O irmãozinho está aqui, coitado, fazendo o máximo para dar para Deus, e você está aí. A Bíblia diz bem claro no livro de Lucas, que até aquilo que você tem, é tirar. Existe uma história na Bíblia, e essa história é de Ana e Penina. Ela podia ter filho, e Ana não. E ela ficava sempre zombando de Ana. E o que aconteceu? Leia para nós, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a margem. Amém. Querido, Ana não poderia ter filho. E ela ficava só zombando, só rindo. Ah, tem filho, você não tem. Mal sabia ela, devido àquela humilhação, Ana foi aos pés do Senhor, orou a Deus e nasceu Samuel. E tem muita gente que fica assim. Vem na igreja desses tipos, fica zombando, criticando, falando um, rindo de um, fechando a cara para um para outro. E não aprende. Quero dizer uma coisa para você, não é eu que vou te ensinar, não. Quem te ensina é a própria mão de Deus. Todos nós já somos crescidinhos bastante para saber o que é certo ou errado. E não adianta oração de pai, que nós vimos aqui que oração de pai não vai salvar filho. E nem oração de filho vai salvar pai. Então não adianta ninguém ficar puxando a mão, passando a mão na cabeça. Ah, meu filhinho, não adianta não, igreja. São 7 pais da família cristã, não pode ter. E a primeira é essa. Nós não deixarmos a nossa casa vazia. Não ficar sem ir na casa de Deus. Nem ficar sem buscar a Deus. Depois você começa a passar mal. Aí você começa a ver. Depois começa a ver as lutas. Aí você começa a ver a luta da vida. Não adianta você chorar. Não adianta. Você deixa a sua casa vazia. O segundo é aquele lá. Fazer festa. Na hora do bem bom, do bozinho, do bem bom, você nem está preocupado com Deus. Vai dançar, vai festejar, isso, aquilo, outro. Aí quando vem o vento, ó, começa a destruir sua família. Aí a terceira falha é essa. É nosso pai achar que podemos sempre proteger os nossos filhos. Podemos sim abençoar os nossos filhos. Mas levar para o céu. Aí, mano, é só Jesus. É só Jesus. A quarta falha que cometemos é essa. É nós, pais cristãos, sermos convenientes aos Deus dos nossos filhos. Achando que a proteção que nós damos aqui no céu, na terra, nós damos também no céu e nós damos também no mundo
não dá nada. Pai, lembre, o seu filho, ele responde pelos seus pecados. Da mesma forma também na quinta-feira, filho, os seus pais respondem pelos seus pecados. Querido, vamos ter consciência do nosso Deus. Vamos ser verdadeiro crente. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. No livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15, a parte B, mas ali fala bem claro. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero que você entenda que eu não estou jogando parafuso aqui para nenhum nem para outro, não. Quando eu tiver que falar uma coisa, eu falo diretamente para você. Mas eu estou falando hoje aquilo que Deus mandou falar. Pais, não protege seus filhos. Filhos, não protege seus pais. Você não fica aí embaixo, gente, está aqui em cima, não. Porque a mão de Deus pesa. Ela pesa. Como pesou na vida de Penina. Como vai pesar também na sua vida. Porque a mão de Deus ela é santa, ela é verdadeira, ela é de justiça. Não adianta nada você vir na igreja, lá daqui, para de lá, para daqui, para de lá. Não, querido. Eu quero te convidar a ser crente verdadeiro. E quero te convidar a ficar de pé nessa noite, porque a Bíblia diz algo muito interessante. E eu vou pedir a nossa querida aqui, ó. Capítulo 24, versículo 15, somente a parte B do versículo. Sabe por quê, querido? A Bíblia fala isso para mim e para você. E nós não podemos aceitar de nenhuma forma perder ninguém da nossa família. Leitura dele. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Amém. Eu vou dizer somente uma coisa. A Bíblia diz assim: que eu e a minha casa, que você e a sua casa, faz o quê? Levanta sua mão para o céu. Fala isso comigo. Eu e a minha família, servimos, não servimos ao Senhor. Esse hino, pode descer, Marcos. Eu quero que você olhe para a sua família. Eu quero que você olhe para quem na sua casa está mais fraco. Para quem na sua casa vem pouco da igreja. Para quem na sua casa está com revolta. Para quem na sua casa está com tristeza. Irmãos, não pega ninguém da sua família.